Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor. Hoje, nessa tarde, eu queria estar passando uma palavra de Deus para vocês. Está passando uma palavra, né? E a passagem que eu quero passar para vocês se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, do versículo 6 a 11. Vou estar lendo aqui para vocês. A lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou-se Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, meus irmãos, o contexto dessa passagem aqui, vou estar explicando para vocês. Os ninivitas, Nínive, era um povo inimigo de Israel, o povo de Deus, né? E eles eram grandes inimigos porque o povo de Israel plantava, tudo que o povo de Israel plantava, colhia todos os seus mantimentos. Os ninivitas iam lá com seus exércitos e roubavam o povo de Israel. Então havia uma grande rixa entre Israel e Nínive. Tudo que Israel produzia nos campos, quando plantava, quando colhia seus mantimentos, os ninivitas iam lá com seu exército e tomavam. Então existia uma rixa muito grande entre os ninivitas e Israel. E Jonas era um profeta de Deus nesse tempo, ele era do povo de Israel, e Deus falava com ele. Nesse tempo, Deus falava com os profetas, com os seus profetas escolhidos. E o contexto dessa passagem, para quem não conhece a história de Jonas, Deus teve um chamado na vida de Jonas. Deus deu um chamado para ele, deu uma missão para ele de pregar para os ninivitas para que ele se arrependesse. E no fundo do íntimo do coração de Jonas, ele sentia raiva dos ninivitas. O povo de Israel sentia raiva deles, porque tudo que Israel produzia, os ninivitas iam lá e roubavam. E Jonas, ele não queria que os ninivitas se arrependessem, porque ele sabia que se ele se arrependesse, Deus ia perdoar eles. E Jonas, ele queria que Deus castigasse os ninivitas. Como era povo inimigo, ele não queria que Deus perdoasse eles. Por isso que Jonas fugiu da presença de Deus, fugiu do chamado, e foi para outro lugar, procurou ir para Tarsis. Mas mesmo assim, para quem não conhece a história de Jonas, Deus, ele fez uma tempestade, fez Jonas ser engolido por um peixe, ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Deus pegou e mesmo Jonas teimando, Deus fez que ele pregar para os ninivitas. E os ninivitas se arrependeram. E depois de tudo isso acontecer, Jonas ainda estava descontente, estava com ressentimento. Depois que ele pregou para os ninivitas se arrependeram. A Bíblia diz que do menor ao maior, do mais pobre ao mais rico, até o rei dos ninivitas se arrependeram e se prostraram diante de Deus e se arrependeram amargamente. Nesse contexto dessa última passagem, são os últimos versículos do livro de Jonas. Jonas estava descansando e Deus pegou e fez uma sombra para ele, fez uma planta crescer, uma árvore crescer, para estar dando conforto para ele, fazendo uma sombra. E Jonas ficou alegre, né, que ele estava descansando, e Deus ele se alegrou com aquela planta que Deus colocou ali. E no outro dia Deus pegou e fez um verme comer ela e fez ela morrer. E Jonas ficou bravo, ele pegou e falou assim: Deus, por que você fez isso? Foi falar com Deus, né, como diz aqui na passagem. E nessa hora que Deus deu a lição nele, porque Jonas ainda estava ressentido. Ele estava descontente que os ninivitas tinham se arrependido e Deus tinha perdoado eles. É nessa hora que Deus fala: ué, Jonas, se você fica desse jeito, fica nesse estado, descontente, com uma planta que não te custou trabalho nenhum, que não foi você que plantou, e que nasceu num dia e morreu no outro, e você está bravo porque ela morreu, que fui eu que fiz ela crescer e eu que fiz ela morrer. E o que você acha de mim, então? Você acha que eu não vou ter misericórdia de uma cidade que tem mais de 120.000 habitantes? Pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Então, provavelmente que os ninivitas, eles eram, no contexto daquela época, era um povo bárbaro, um povo que não tinha muito conhecimento.
provavelmente não tinham conhecimento de plantar, de colher. Por isso que pode-se ser que era por isso que eles roubavam do povo de Israel os mantimentos, porque eles não tinham conhecimento, não tinham sabedoria para plantar, para colher. Então aqui Deus fala para Jonas: ué, Jonas, você fica com dó de uma planta, você fica com dó de uma planta que não te custou trabalho nenhum, você acha que eu que sou Deus? Eu acho que eu não vou ter dó de uma cidade que tem mais de 120 mil habitantes? Então, Deus procurou dar uma lição para Jonas. E essa passagem tem a ver com o nosso dia de hoje no seguinte: muitas vezes a pessoa julga, o cara era ladrão, matou, era isso, era aquilo, e agora se arrependeu, diz que é crente, acha que isso muda o passado. As pessoas não entendem que Deus é um Deus de misericórdia e de amor. E elas não entendem como a pessoa fazia isso, fazia aquilo, e agora se arrependeu, diz que é crente, acha que isso apagou o passado dela, as coisas erradas que ela fez. Mas ninguém entende que a partir do momento que a pessoa se arrepende de verdade de seus erros, aceita e crê em Jesus, que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para apagar todo e qualquer pecado. Todo e qualquer erro que a pessoa tenha cometido, ele é suficiente para apagar. E é por isso que quando uma pessoa se arrepende, não importa o que ela tenha feito, Deus perdoa. E Deus está sempre disposto a perdoar. Não importa o que você tenha feito, não importa o que tenha passado na sua vida, se você se entregar a Cristo, aceitar Ele, crer nele, Ele está disposto a te perdoar e te dar uma nova vida. E você se torna nova criatura, porque é tão constrangedor esse amor, esse sacrifício que Ele fez, essa graça, que não tem como você continuar sendo o mesmo. Se você continuar sendo o mesmo, se a pessoa continuar sendo o mesmo, você pode saber que ela não entendeu o sacrifício ainda, ela não entendeu essa graça ainda. Quando ela entende de verdade, ela muda. E é isso que eu queria estar passando para vocês, para julgar menos, galera, que muitas vezes falta entendimento, que Deus ele muda as pessoas, ele tem misericórdia do pecador. Ele não se agrada do pecado, mas ele ama todo pecador. Ele mandou Cristo para morrer por todos os pecadores. E é isso que eu queria estar passando para vocês. Paz do Senhor.